A segunda parte dos candidatos ao Oscar 2025 traz muitas estrelas. Tem Zendaya, Samuel L. Jackson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet e muito mais. Então fica comigo que eu vou contar tudo para vocês a partir de agora. Se você curtiu Um Limite Entre Nós e A Voz Suprema do Blues, tenho boas notícias. Vem aí The Piano Lesson, uma história que é baseada na peça da Broadway do dramaturgo August Wilson. Dessa vez a direção fica por conta do John David Washington, ele mesmo, o filho do Denzel. E ele, o John David Washington, protagoniza a história ao lado do Samuel L. Jackson. E aqui pode ser o grande ativo do filme. O Samuel L. Jackson, apesar de grande ator no cinema americano, que a indústria adora, que o público ama, a crítica também gosta dele, até hoje nunca venceu uma estatueta. E The Piano Lesson pode resolver esse problema, tal qual aconteceu recentemente com Robert Downey Jr., o Brad Pitt e alguns anos atrás o Morgan Freeman. Já We Live in Time é o novo filme do John Crowley, conhecido por Brooklyn. Aqui ele trabalha ao lado da Florence Pugh e também do Andrew Garfield. A história mostra uma chefe de cozinha com um sujeito recém-divorciado, se conhecendo, se apaixonando, tudo muito lindo, até o surgimento de um segredo que estava oculto, mas vem à tona. A distribuição do filme nos Estados Unidos é da A24 e a produção executiva é do Benedict Cumberbatch. Se tiver uma boa estratégia de campanha e se o filme, é claro, for bom, tem chances de ir longe no Oscar. E um dos maiores gênios da história da música vai ter uma cinebiografia para chamar de sua. Ganhador de canção original com Things Have Changed, o Bob Dylan terá o início da carreira retratado em A Complete Unknown. O filme, dirigido pelo James Mangold, de Ford vs Ferrari, traz o Timothée Chalamet vivendo o músico na chegada dele a Nova York. A Elle Fanning e o Edward Norton também estão no elenco do projeto da Searchlight Pictures. Vale lembrar que Não Estou Lá, do Todd Haynes, teve apenas uma indicação em 2008 para Cate Blanchett em atriz coadjuvante. Os britânicos podem dar as caras com dois veteranos. O primeiro deles é o Mike Leigh com Hard Truths. Ele retoma a parceria com a Marine Jean-Baptiste de Segredos e Mentiras. Pouco se sabe sobre a história, mas a grande possibilidade da produção estar no Festival de Cannes. Já o Stephen Frears, diretor de Ligações Perigosas, e a rainha retorna com Wider and Me. A história é muito cara de Oscar. Acompanha uma jovem assistente de cinema que vai para os bastidores de Fedora, um dos últimos filmes do Billy Wilder. Lá, os dois formam uma amizade e quando as gravações vão para Berlim, aí o Wilder resolve revelar algumas angústias em relação à família dele. Quem vai viver o lendário diretor de Se Meu Apartamento Falasse Quanto Mais Quente Melhor é o Christopher Waltz, que venceu o Oscar já 2 vezes com o Tarantino. Isso foi com Bastardos Inglórios e Django Livre. Quem sabe vem aí uma terceira estatueta e ele se consagra de vez. Tem também a Maya Hawke, que vai viver essa jovem assistente. E vale muito ficar de olho no John Hamm, que foi consagrado como Don Draper em Mad Men, que vai fazer nada mais, nada menos do que William Holden. Se o filme chegar bem na temporada, olha, as chances em atuações são muito boas. Já o italiano Luca Guadagnino vai tentar a sorte em dose dupla. Rivais vem provocando furor na internet com as cenas de pegação entre a Zendaya, Mike Faist e o Josh O'Connor. A história se passa no mundo do tênis e traz a estrela interpretando a treinadora do número 1 do ranking masculino, mas que está enfrentando uma má fase. E o próximo duelo nas quadras será com o ex dela. Queer é a adaptação do
clássico literário escrito pelo William S. Burroughs, que traz o Daniel Craig como protagonista. A produção mostra um sujeito indo se aventurar nos bares do México para procurar amor e prazer. A Leslie Manville e o Jason Schwartzman estão no elenco também. Porém, como a academia costuma ser bem conservadora, eu não duvido nada que Queer acabe dançando. Vale lembrar, por exemplo, o que aconteceu com Até os Ossos, que era uma produção muito pesada, muito forte e muito boa do Luca Guadagnino, que não teve vez na academia, mesmo fazendo um grande festival de Veneza. Pode acontecer de, infelizmente, o longa do Guadagnino dançar também. Falando em estilo mais tradicional, conservador, temos o Barry Levinson, que é conhecido pelo trabalho dele em Rayman, que esse ano lança Out All Night. A produção mostra a rivalidade de dois chefes da máfia nos anos 50. O Robert De Niro é um dos protagonistas, mas eu acho que pelo que o Barry Levinson vem mostrando nos últimos anos, esse filme não deve chegar muito forte no Oscar, não. Já a Rachel Morrison, essa vale ficar de olho. Ela que foi a primeira mulher indicada a melhor direção de fotografia por Mudbound, estreia na direção com Flint Strong. A produção já poderia ter participado do Oscar desse ano, porém a greve dos atores e dos roteiristas atrapalhou todo o planejamento. De qualquer modo, a história se passa em uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos e acompanha a trajetória da primeira boxeadora mulher do país a vencer uma medalha olímpica de ouro. E quer ver outro fator para ficar de olho? O roteiro é do Barry Jenkins, o mesmo diretor de Moonlight. Então, as credenciais são ótimas e se fizer uma boa estreia em Veneza ou Toronto, olha, é um candidato bem pesado para o Oscar. E para fechar, mas também falando de um grande, forte candidato, tem Blitz, o novo filme do Steve McQueen, diretor de 12 anos de escravidão. A produção da Apple mostra a resistência da população de Londres durante os ataques realizados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A Saoirse Ronan, que está ali já faz um tempo namorando o Oscar, é a protagonista e pode chegar forte em melhor atriz. E claro, o Steve McQueen é um nome muito forte para melhor direção e tentar fazer algo histórico. Até hoje, nenhum diretor negro venceu a categoria. Quem sabe ele não pode ser o primeiro a fazer esse feito que seria incrível. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Na segunda-feira eu estou de volta para falar dos vencedores de melhor ator e ator coadjuvante do Oscar nos anos 2020. Vamos fazer esse mini ranking dos 5 vencedores. Combinado? Então a gente se encontra. Até lá. Tchau.